Vocês têm que escutar o guarda-chuva. Agora eu acho que não cola, mas vai dar chuva para correr em casa. Eu acho que é só que é neto, sabe que é neto? Você é o que da sua avó? A minha avó já morreu. As duas? Não. A minha avó é muito feliz. Quem quer ser? Ela já morreu, eu tava. Você é neto dela. Ela perdeu a casa dela, ele agora ele tem a casa dela, ele cuida da casa dela, e ela cuida da casa dele, porque ele está fora da casa. Ela tinha agora uma amiga e as duas cuidavam das duas. Ela cuidava das políticas e a outra cuidava da casa da vovó. Ela tem a vovó Lilis e a vovó Dessa. A vovó Lilis e a vovó Dessa. Eu tinha duas. Agora uma e Dia 13. eu errei. Consegui. Ele foi lá na casa da Jau, o Alexandre estava lá, E eu precisei. para baixar, baixei, fora, E não tem. ele foi lá hoje, já falei, não mesmo que Cadê apagou a luz? não, porque vai ser feijão lá. Aí eu passei legal. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E aqui em nome do GENC, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês, tá? Por sempre estar nos ajudando, né? Colaborando aqui com a casa. E através de vocês nós somos só uma pequena ponte, né? Para ajudar nossos irmãozinhos que são os meus favorecidos. Então fica aqui um carinho, um agradecimento a todos vocês, viu? Então vamos lá acalmando nossos corações, fechando nossos olhos e vamos sentindo as vibrações desta casa. Essas vibrações que nos abraçam, nos acolhem e carinhosamente vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai por permitir que estivéssemos aqui todos reunidos. E com muito carinho, vamos saudando e agradecendo ao mentor desta casa, nosso querido irmão Estevão, que junto com seus trabalhadores nos abraçam, nos acolhem de braços abertos. Fica aqui a nossa gratidão. E com muito carinho vamos saudando e agradecendo aos nossos mentores, esses amigos que são nossos familiares, amigos, que nos acompanham nessa encarnação. Carinhosamente esse anjo da guarda que aceitou essa missão de nos acompanhar nessa nossa caminhada. Que todos eles possam se sentir abraçados em gratidão. E com muita humildade, muito respeito, vamos chegar na nossa mãezinha Santíssima, Mãe de Jesus, a nossa mãezinha espiritual, a quem com muito carinho, muita humildade, muito respeito, Mãe, só temos o que lhe agradecer. Gratidão pelas bênçãos que recebemos diariamente. Gratidão por nos socorrer em nossas aflições, em nossos desafios. Humildemente, Mãe, pedimos que a Senhora envolva essa casa, a todos que aqui se encontram, aqueles nossos irmãos que aqui não puderam comparecer hoje, com muito amor, principalmente nossos irmãozinhos, que são os menos favorecidos. E agradecidos que somos, Mãe, pedimos humildemente que a Senhora nos leve até seu filho,
nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui diante de Ti com muita humildade, muito respeito e muito amor, só para lhe agradecer. Gratidão pelas bênçãos que recebemos, gratidão por tudo que nos deixou, os seus ensinamentos, o seu gesto de nos mostrando como temos que caminhar para a nossa evolução, com muita humildade, muito respeito e muito amor. Humildemente lhe somos gratos por tudo. Pedimos também que nos envolva com a sua luz, o Senhor junto com a nossa mãe possa abraçar esse planeta neste momento, o envolvendo muita paz, muito amor. E pedimos com muito carinho, um carinho especial a todos aqueles que se encontram em situações delicadas, em grandes desafios e sofrimentos, e principalmente esses irmãos que são os menos favorecidos. E agradecidos que somos por tudo, pedimos licença para mais um aprendizado. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo quanto é mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer estar aqui pela segunda vez, né? Já estive aqui há algum tempo e hoje pela segunda vez aqui com vocês e agradecer, né, a presença de todos, e eu espero que a gente possa conversar bastante, trocar ideias, trocar informações até por volta das 9 horas, se for o tempo que me deram. Eu sei que é bastante tempo, mas acho que o pessoal aguenta, né? Até as 9. O tema que eu escolhi para essa noite é um tema que eu acho bastante interessante e que tem muito a ver com tudo aquilo que o pensamento espírita traz para a gente. Fora da caridade não há salvação. Toda vez que eu abordo esse tema, eu penso em duas coisas, principalmente, e que seriam interessantes a gente pensar. O que é a caridade e o que é salvação? Porque é algo que a gente fala no meio espírita quase que automaticamente, né? Fora da caridade não há salvação. Mas o que nós achamos com relação à salvação? Né? Então vamos lá. Da onde que surge esse pensamento? Tem um dos doutores da igreja, lá atrás, 300 e pouquinho, São Cipriano, ele vai dizer: fora da igreja não há salvação. Tá? E isso mais tarde vira um trocadilho, e Kardec vai dizer: não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. De onde que vem esse conceito de salvação? Quando a gente pega, por exemplo, lá no mundo cristão, de um modo geral, a gente tem três opções. Por exemplo, para o evangélico, a gente vai fazer aqui algumas analogias só para a gente poder entender como as coisas acontecem. Para o evangélico, o que acontece quando ele morre? Quem que pode me ajudar? Quando? No dia do juízo final. No juízo final. Então, o evangélico, quando morre, para o pensamento da maioria das igrejas reformadas, ele dorme até o juízo final. Então, aquele que morreu, por exemplo, há 10 mil anos, na época que o homem era caçador e coletor, o que ele está fazendo até hoje? Está dormindo. E quando que ele vai acordar? Ele vai acordar no juízo final. Aí Jesus volta, não é isso? E aí ele vai ser julgado. Aquele que foi bom, para onde que vai? Céu. O que foi ruim? Ponto. Para evangélico não tem purgatório. Tá? O purgatório foi criado quando? Lá na Idade Média, que veio essa ideia de purgatório. Mas se você for procurar na Bíblia, não tem purgatório. Então, tem sentido não haver santo para o evangélico? Daria para ter santo? Por quê? Porque está todo mundo dormindo. Então, se está todo mundo dormindo, como é que tem santo? Não tem. Vamos lá para o católico.
Para o católico, na média, tá? O que acontece? Morreu, quando que é o julgamento? Mas vocês estão por fora, hein? Quando que é o julgamento? É imediato. É imediato. Ele é julgado e vai para o céu, se for bacana. Se não for, se ele não for um bom rapaz, para onde que ele vai? Inferno. E se ele for um cara mais ou menos? Purgatório. Aí sim, aí entra a ideia de purgatório. O que é purgatório? É um lugar onde eu purgo, ou seja, eu vou expiar as minhas faltas. Segundo Santo Agostinho, o purgatório é um lugar tão ruim quanto o inferno. Só que ele tem uma diferença. Dele eu saio. Do inferno não. O inferno é para toda a eternidade. Fique esperto. Certo? Como que eu saio do purgatório? É bom a gente já ir aprendendo, né? Porque ele não sabe como é que vai ser. Como que eu saio do purgatório? Através dos meus méritos. Mas tem mérito para quem já morreu? Não tem. Tá? Então tudo vale enquanto você está vivo. Depois que você morreu, acabou o jogo. Não vale mais nada que eu fizer. Só vale enquanto eu estou vivo. Dentro desse pensamento. Tá? Então, qual que seria a forma de eu sair do purgatório? Através da reza alheia. Tá? O meu mérito não adianta. Mesmo que eu me arrependa, não adianta mais. Eu tenho que me arrepender enquanto vivo. Depois de morto, não adianta mais. Então, quando você cair no purgatório, caso caia, saia rápido. Porque depois de uns 2, 3 anos, esquece. A maioria das pessoas não rezam mais por nós. Não é assim? Por que você reza que faz 10 anos que morreu? Talvez pelo pai, pela mãe, por um irmão muito próximo. Mas aquele amigo que morreu há 10 anos, geralmente a gente vai se esquecendo dele devagarinho, não vai? E aí você não reza mais. E aí essas almas ficam lá no purgatório. Então esse é o conceito de salvação. Quando eu pego, por exemplo, lá em Santo Agostinho, quando eu pego, por exemplo, em Paulo, o que eles vão dizer para mim? Que eu sou salvo por quê? O que me faz ser salvo? A graça divina. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Se eu pego o pensamento de Paulo, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça de Deus. Quando eu pego Tiago, o que Tiago vai dizer? Que a fé sem obras é morta. Eu sou salvo pelas minhas obras. Então a gente vai ter um pensamento aí bem diferente dentro daquilo que pensa o Espiritismo, daquilo que pensa, né, as outras religiões cristãs. Então, eu já entendi mais ou menos o que é salvação. Eu posso ser salvo pelas obras, segundo Tiago, posso ser salvo pela graça, segundo Santo Agostinho, Paulo e depois Santo Agostinho. Veja bem, como que eu sou salvo pela graça de Deus? Lembra daquela musiquinha? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Quer que eu cante mais ou não? Faz um milagre em mim. O que eu estou cantando? Salvação pela graça. Eu não estou cantando salvação pelas obras. Porque eu estou dizendo, faça um milagre em mim. Venha e me salve. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou cantando o quê? Santo Agostinho. Essa música é uma música gospel evangélica, não é? Salvação pela graça. Tá? Então, às vezes a gente canta e não sabe, nem presta atenção naquilo que está cantando. Né? Mas então, você vê que dentro dos hinos existe intrínseco um pensamento que norteia a religião. O que o espírita pensa a respeito da salvação? O que vai fazer com que eu... Primeiro, o que é salvação para o espírita? Sem medo. Tá, mas eu vou ser salvo? Eu não vou ser salvo. O que o espírita pensa com relação a isso? Oi? Nós continuamos. Então, ao invés de eu pensar que eu vou ser salvo, o que eu vou buscar? A minha evolução espiritual. Não tem salvação para o pensamento espírita. Eu vou buscar a minha evolução. E à medida que eu vou evoluindo, eu vou vivendo
de maneira, né, em mundos mais evoluídos. Mas quando eu olho, por exemplo, um planeta primitivo, e olho um planeta mais evoluído, a sensação que eu tenho daqui não é que aquele lugar seria algo muito bom, perto daquilo que eu vivo? Então, seria mais ou menos o céu, né? Dentro desse meu conceito. Então, eu estou num lugar muito ruim. Se eu vou para um lugar melhor, pô, então... E isso seria um conceito né? A grosso modo, né? Então, quando eu pego, por exemplo, e falo que eu quero evoluir espiritualmente, e para que eu evolua, eu preciso de quê? Da caridade. Então, fora do amor, fora da caridade, não há evolução. Ficou mais lógico isso? Para nós, para o nosso pensamento, ficou um pouco mais lógico? E eu podia perguntar agora para vocês, o que é caridade? Quem que pode me ajudar? Caridade não é dar dinheiro, não é somente fazer a boa ação de levar o cobertor, dar o que a gente tem. Caridade está em todas as ações que a gente faz de amor ao nosso irmão, ao próximo. É um sorriso, é um abraço, ter uma paciência de ouvir, de acolhê-lo. Isso para mim é a caridade. E o cobertor? O cobertor é uma caridade, só que ela não só que é uma coisa que você dá, assim, eu compenso. Tá. Qualquer um de nós que vemos uma pessoa passando uma necessidade, ela pega o que tem e dá. Isso não deixa de ser uma caridade, mas tem que estar envolvido neste ato o amor e a empatia pelo outro irmão. Tá. Então, é isso que você falou. Eu tenho várias formas de fazer caridade, né? Eu tenho várias maneiras de fazer caridade. Sim. Uma delas, de repente, é doando coisas materiais, né? Você pega um cara, por exemplo, que está com frio e fome numa noite como essa, e você dá um cobertor para ele, um pratinho quente de sopa, pô, bacana, né? Ele, nesse momento, ele precisa disso. Mas não é só isso, né? Ele precisa de mais coisas. O Chico Xavier, ele dá uma definição muito bacana de caridade. Ele fala, caridade é um amor em ação. Então, quando eu amo e faço com que esse amor se transforme em atitudes, puxa, bacana. Então, agora você está fazendo caridade, você está fazendo algo em prol do teu próximo. Então, caridade envolve amor. Amor ao próximo. E aí as coisas começam a se complicar. E a caridade também, eu acho que você não porque se você dá com uma mão, a outra não pode. A outra não você pode também saber. não pode ficar falando que eu sou, eu dei isso pelo Chico. Também não pode. É obra morta. E quando eu vejo, por exemplo, pessoas falando assim, Neisa, eu fiz a caridade e eu estou contando para poder dar o exemplo, porque as outras pessoas também vendo que eu fiz, elas também vão fazer. Será que é válido isso? Depende do ambiente. Depende para quem a gente está falando. Depende do ambiente. Porque se eu der também e não contar para ninguém, ninguém sabe que aquilo está sendo feito. Então, eu posso de repente fazer alguma coisa nesse sentido? Posso. Depende do sentimento que está por trás. Se eu estou querendo aparecer com isso, não é legal. Agora, se eu estou querendo dar um exemplo, porque você vê como é que existem várias situações, né, onde a gente pode fazer. Então, uma das formas de eu fazer caridade é doando para quem precisa algumas coisas. Mas você falou em empatia, em outras circunstâncias. Como eu posso? Qual outra forma de eu fazer caridade? Você deu uma aspirada, achei que você ia falar alguma coisa. Pode falar. Pode ser uma operação, assim, uma transformação, né? Pensamento é importante. Tá. Né? Chegar com positividade na pessoa que precisa. Uma vibração, ele está falando, né? O que mais? Receber um espírito para doutrinar é uma caridade. Tá, isso é uma caridade bacana para o médium, né? O que mais que a gente pode entender como caridade? Doando o tempo que a gente tem para ouvir ao
Tempo, Sim. Talvez essa seja, como que é seu nome? Elizabeth. Elizabeth. Talvez essa seja uma das mais difíceis, né, Elizabeth? Porque às vezes eu doar um dinheirinho, principalmente quando a carteira está recheada, é mais fácil do que eu parar para ouvir. E quando a gente fala em ouvir, eu queria que você viesse comigo, viaja comigo aqui quando eu falo nisso. Muitas vezes eu quero desabafar com você. Eu quero te contar que eu estou passando por um problema. Daí eu chego para você e falo, Zé Ricardo, eu tenho um filho de 13 anos e ele não está bem na escola. Você fala, rapaz, e o meu? Você não imagina. O meu está terrível também. Ou você fala, o meu está ótimo. Eu falo, então, mas o meu às vezes ele é desobediente. Você vai falar assim, mas o meu é uma belezinha. Você está me ajudando? Já fizeram isso com você? É claro que a gente nunca fez isso com ninguém, mas já fizeram isso com você alguma vez? De alguém tentar desabafar e você começa a jogar o teu problema também? Né? Eu estou com uma dor aqui na barriga, você fala, nossa, eu estou com uma no ombro. Eu estou com uma dor de cabeça, nossa, você não viu a minha. Né? Você vê, por isso que eu falo para você que é difícil de ouvir, porque a gente sempre que vai ouvir alguém, a gente quer voltar, né? E colocar também a nossa forma de ver. E aí aquele que veio desabafar muitas vezes, ele acaba não conseguindo. Já aconteceu com você de você tentar desabafar, a pessoa começar a contar problema, de repente ela que estava contando problema e você não... Né? Então, o que seria uma atitude de caridade? Eu vou falar para você alguma coisa a respeito daquilo que eu estou sentindo. Neísa, eu estou, por exemplo, vou inverter. A Neísa chega para mim e fala assim, Carlos, eu estou triste hoje. Eu falo, por que você está triste? O que está acontecendo? Aconteceu tal coisa. Puxa, você entendeu? Já não virou? Já não mudou? Mas é difícil fazer isso, né? Dá vontade, né, da gente também contar das nossas coisas, né? Então, você vê que com atitudes pequenas, muitas vezes, eu consigo fazer com que você se sinta à vontade. É claro que depois eu vou falar das minhas também, porque você também vai querer ouvir. Não quer ouvir, mas você vai me ouvir porque eu ouvi você. Mas olha como a gente pode fazer algumas coisas no nosso dia a dia. Então, caridade tem muito a ver com amor, não tem? Amor principalmente ao próximo, amor ao outro. Mas isso acontece, por exemplo, vale, por exemplo, quando o cara vota no outro candidato ou não vale? Torce para outro time? Me contraria? Porque a gente às vezes faz uma caridade seletiva. A gente ama de maneira seletiva. Então eu amo você desde que você faça tudo aquilo que eu acho bacana. Você concorde com tudo aquilo que eu digo. Você ria das minhas piadas. Né? Aí eu concordo com você, aí eu acho bacana aquilo que você está fazendo. Você vê como muitas vezes a gente não consegue abrir esse leque. Né? E o que mais? Que outras maneiras que a gente tem de fazer caridade? Então eu falei que eu posso doar algumas coisas, eu posso ouvir. O que mais que a gente pode fazer e chamar de caridade? Mais alguma ideia? O Chico, ele tem algumas histórias que são interessantes. E ele praticava um negócio chamado desapego. Teve uma ocasião que o Chico, ele ganhou um Fusca, ele tinha muita vontade de ter um Fusca, ele dizia, e alguém foi lá e fez ele escreveu uma carta, a pessoa ficou muito feliz e deu um Fusca zero para o Chico, estamos falando lá dos anos 60, dos anos 70. E ele pegou aquele Fusca e colocou na garagem e falou, puxa, meu sonho está realizado, bacana. Só que ele não sabia dirigir, né? Também nunca tentou aprender, mas ele não sabia dirigir, deixou o Fusca na garagem. Passou alguns dias, ele foi para o cara da quitanda e falou assim, quantos dias você me dá
de ingredientes para sopa em troca desse Fusca. Ela falou assim, eu te dou 2 dias por semana, você vai lá e pega uma determinada quantia durante um ano. Ele falou, não pode ser 3 dias por semana? O cara falou, não, 2. Então o cara falou, então 2,5. Fecharam em 2 dias e no 3º dia ele pegava a metade. Aí ele falou, então tá certo, beleza, o Fusca é teu e eu fico por um ano. O cara falou, vamos passar documento. Ele falou, não precisa, a gente já combinou aqui, tá tudo certo. Né? E aí perguntaram para ele, mas você não tinha vontade de ter o Fusca? Ele falou assim, eu tinha vontade de ter o Fusca, mas as pessoas têm mais fome, têm muita fome, e elas precisam mais do que eu. E eu não preciso disso, deixa eu ver. O que ele mostra pra gente? Desapego. O que tem a ver desapego com caridade? Lembra que a gente falou de evolução espiritual? Quando você é um espírito evoluído, quais são os seus atributos? O que você passa a entender que enquanto a gente não é tão evoluído, a gente não entende? Que talvez a gente não precise de tanta coisa como a gente acha que precisa. Olha uma característica marcante do Chico. Ele falou, olha, é claro que ele não fez essa lógica, mas eu não preciso de tantas coisas materiais. Aquilo que eu tenho é o suficiente. Sem amor não há evolução. E à medida que eu evoluo, eu entendo que aquelas coisas que eu julgava tão importantes, na verdade não são importantes. Existem coisas mais importantes. E quando a gente faz uma reflexão nossa aqui, a nossa vida, o nosso dia a dia, será que a gente está próximo disso? Será que a gente já entendeu que a gente não precisa de tanta coisa como a gente julga que precisa? Vamos pegar outra pessoa aqui que tem uma evolução espiritual bacana. Quem que vocês podem... Quem que tem uma ideia de alguém aí? Evoluído, que a gente conhece. Irmã Dulce. Irmã Dulce, ela tem uma história bacana. Irmã Dulce ganhou um prêmio Nobel da Paz. E ganhou uma grana... Não, ela ganhou um prêmio Nobel. E aí convidaram ela para fazer um jantar. E nesse jantar, eles iam cobrar muito de pessoas que tinham dinheiro. E cada uma dessas pessoas ia pagar, tipo assim, um convite para ir nesse jantar, para arrecadar bastante dinheiro. Não, minto. Eles iam fazer um jantar para pessoas ricas. Aí a irmã Dulce falou assim, já que vocês vão fazer esse jantar, quem que vocês vão convidar? Eles falaram assim, vamos convidar as pessoas da alta sociedade aqui. Eu não me lembro de que lugar que era, se era mesmo lá em Calcutá ou em outro lugar. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, cada uma dessas pessoas que vocês vão convidar, que são ricas, vocês vão pedir para elas um valor tal, para que elas possam chegar nesse jantar. E aí eu vou pegar esse dinheiro e vou financiar, vou bancar as obras para os pobres durante um ano. Então ela não pegou para ela isso, ela pega esse dinheiro de quem tem e dá para aqueles que são pobres e que não tinham. Ela poderia pegar isso para ela. Então, cada uma das pessoas... Por exemplo, Jesus era um espírito evoluído, não era? Qual que era o patrimônio que Jesus tinha? Ele falou, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Quando a gente imagina Jesus, por exemplo, lá nas histórias, a gente vê Jesus carregando bagagem, a gente vê Jesus carregando uma biga de último ano. Não tinha isso. Né? Então, ou seja, ele não precisa. Então, esses caras vão mostrando para a gente desapego. Tem um filósofo chamado Diógenes. Todo mundo já ouviu falar desse cara? Não, ninguém ouviu falar. O Diógenes, ele morava num barril. E talvez o Chaves tenha sido inspirado até no Diógenes. Ele morava num barril. E ele ficava nesse barril o tempo todo. E ele representava uma classe de filósofos chamados os cínicos. Cínico não no sentido de cinismo, como a gente imagina hoje, mas de sentido de vida de cão.
tá? Ou seja, uma vida bem humilde mesmo. E o Diógenes, ele vivia ali e ele não tinha nenhum patrimônio. O único patrimônio do Diógenes era uma canequinha para ele tomar água. Sabe aquelas fontes que ficam nas praças, lá na Grécia Antiga? Então ele ia todo dia lá, pegava aquela canequinha e tomava água. Aí um dia ele viu um garotinho chegar e tomar água assim, ó, na mão, concha, né, que a gente faz com a mão assim para tomar água na torneira, né? Na hora que ele viu aquilo, ele pegou a canequinha e jogou fora. Falou, mas nem isso eu preciso, isso aqui é um luxo, né? Eu não preciso disso. Ou seja, ele entendia que ele precisava de muito pouco. E um dia Alexandre o Grande chega para ele, para na frente dele, porque ele era um filósofo famoso na Grécia, e fala para ele, você sabe quem eu sou? Ele fala, claro que eu sei quem você é. Você sabe que eu posso dar para você o que você quiser. Sei. Então pode pedir, me peça que eu vou te dar o que você quiser. Eu queria que você desse um passo para a direita. O cara fala, um passo para a direita? Tá bom, eu vou dar um passo para a direita. A hora que o Alexandre dá o passo para a direita, o sol que estava fazendo sombra bate nele. De novo, para esquentar. Ele falou que eu estava com frio. Eu só queria que você desse um passinho para a direita para o sol bater em mim. Porque eu não preciso nada de você. O que a gente pode observar e o que eu estou querendo mostrar para que a gente possa entender? Vocês devem estar perguntando, mas onde que o Carlos está querendo chegar? Calma, pode ir embora e levar o seu carro, não precisa doar a sua casa para ninguém, não precisa fazer nada disso. Mas não é importante que, se a gente quiser trabalhar a nossa evolução, que a gente possa ser um pouco mais desprendido de tudo aquilo que nos cerca. Até porque alguém aqui falou no início que para o espírita a vida, nós já vivemos outras vezes e vamos viver outras. E o que eu consigo levar quando eu saio, quando eu parto dessa encarnação? O que eu levo? Eu só levo aquilo que eu sou. Eu conto uma história que uma vez eu assisti uma exumação de um primo, e depois que eu assisti essa exumação, até o meu modo de pensar algumas coisas mudou. Porque antes você ficava pensando assim, não, o dia que eu morrer, eu vou com esse paletó. Não vai, o paletó fica no caixão. Sabe aquela coroa que você pagou uma grana para fazer lá no dentista? Não foi, ficou no caixão. Tudo, esse é meio macabro até a gente falar, mas tudo ficou lá. As pessoas falam assim, a caixão não tem gaveta. Pode pôr a gaveta, porque vai ficar lá na gaveta. Você não leva para o plano espiritual. Então, o que eu vou levar? Não é aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi, a sabedoria que eu adquiri. E muitas vezes eu deixo de adquirir essa sabedoria. Por quê? Porque eu estou preocupado com as distrações. E o que são essas distrações? Que tomam o meu tempo. Muitas vezes, o meu apego a uma porção de coisas que talvez eu não precisasse. Você vai falar assim, mas eu estou no mundo material e eu preciso de coisas materiais. É claro, a gente precisa de blusa, precisa de casa para morar, precisa de um carrinho para andar, precisa de tudo isso. Mas até que ponto eu vou pegar as minhas energias e o meu tempo e ficar desperdiçando isso com coisas que talvez não resolvam a minha vida? E eu deixo de fazer aquilo que realmente eu deveria fazer. Você já parou para pensar que quando você estava para reencarnar, vamos supor que a gente está aqui fazendo uma reunião no plano espiritual, tá? Fica tranquilo, está todo mundo vivo. A gente vai fazer uma reunião aqui no plano espiritual e nós vamos reencarnar amanhã. Todo mundo vai reencarnar amanhã. Aí eu chego, por exemplo, e pergunto, vamos supor que eu sou o mentor dessa turma aqui, tá? Eu vou perguntar assim, olha, você vai reencarnar amanhã? Você tem um propósito, não tem? O que você vai fazer no planeta Terra durante 70, 80, 90 anos? Você não tem um objetivo, não tem um propósito a cumprir? Todos nós temos, não temos? E eu tenho certeza absoluta que o propósito de cada um aqui é diferente. Ao mesmo tempo que é muito parecido, eles são diferentes. Até porque se eu perguntar para um, vai falar assim, olha, eu preciso melhorar um pouquinho com relação ao orgulho. O outro vai dizer, eu preciso melhorar um pouco com relação à minha vaidade. O outro vai dizer, eu preciso melhorar um pouco com relação à minha
arrogância, uma porção de coisas. Nós vamos ter a indolência, uma porção de outras coisas. E você deve estar perguntando aqui, nossa, qual será que era a minha, né? Que eu conversei lá no plano espiritual e esqueci. Que a gente esquece, né? Será que esqueceu mesmo? Será que se eu fizer uma análise de consciência, eu sei onde é que está o meu calcanhar de Aquiles? Eu sei o que eu estou fazendo aqui? Você deve estar morrendo de medo de eu perguntar para você qual é. A gente sabe, não sabe? Principalmente aquilo que as pessoas falam pra gente, não os que gostam, os que não gostam. Muitas vezes eles falam pra gente algumas coisas e a gente acha aquilo ruim. Então muitas vezes as pessoas lá na adolescência, na fase da juventude, até hoje falam, poxa, você é um cara assim. Ele está te mostrando. Muitas vezes aquilo que um amigo não fala. Quem fala muito é filho, viu? Filho é danado para falar as verdades pra gente, né? Se você colocar uma roupa, bota uma roupa, pergunta para a esposa, amor, tá bom? Ela fala, tá lindo, pode ir, meu bem. Porque ela não quer. Pergunta pro filho, quer saber de verdade? Pai, tá ridículo esse negócio, tira, não é assim? São esses que falam a verdade pra gente muitas vezes. E como eu ajo quando alguém me fala a verdade? Eu chego pro Bruno e falo assim, vamos pegar o contrário. O Bruno fala assim, Carlos, eu acho que você é um cara meio arrogante. E é claro que eu vou falar, obrigado, Bruno, pela dica, eu não tinha notado. Que bom que você me avisou. É assim que a gente faz geralmente, né? A gente vai na defensiva, né? Ou muitas vezes o contra-ataque. E você? E deixou muitas vezes, e acha que aquilo que ele está falando é porque ele não gosta de mim, que ele intriga da oposição. Muitas vezes pode ser. Mas quando o Bruno fala, o Zé Ricardo fala, a Ana fala, opa, ou eles combinaram, ou realmente eu tenho algumas coisas para melhorar. Isso tem a ver com o meu propósito de vida. Espiritualmente pensando, espiritualmente falando. E será que quando eu paro para fazer essa análise do meu propósito de vida, será que eu estou dentro daquilo que eu deveria estar fazendo? Não balance a cabeça que não. E nem que sim, não sei. Mas a consciência de cada um é que vai dizer. Será que eu estou realmente dentro do meu propósito? Qual que é o meu propósito de vida? Pode ser que cada um aqui tenha um detalhe diferente, mas na mente, qual que é o nosso propósito de vida? Começa com Evô e termina com Luir. Não é? Evoluir. E esse é o meu propósito de vida. Genérico. Então, se esse é meu propósito de vida, evoluir, e eu, fora do amor, eu não vou conseguir, poxa, então que bom que eu já descobri uma das coisas que são importantes. Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Por que eu não evoluo fora do amor? Por que eu não consigo evoluir se eu não tiver amor? Porque sem amor não tem conquista. Seja mais claro, Bruno. Que quando você faz alguma coisa e aquilo não vem do coração, fica automático. Mas quando você faz com o coração, fica marcado. E aquilo lá realmente é real. Não é apenas aparência. Vamos pegar dois casos aqui, indo em conta daquilo que você falou. Então vamos voltar um pouquinho aqui, por exemplo, no caso daqueles espíritos evoluídos. Como eles são evoluídos, eles entenderam que é importante auxiliar os outros. Então, esse cara que está mais evoluído, naturalmente ele já aprendeu a amar as pessoas. Então, ele já não vai comer o lanche sozinho, escondido. Ele vai dividir isso com as pessoas. Não é? Então, eu vou dividir a minha atenção, vou dividir meu tempo, vou dividir as minhas atitudes.
com as pessoas. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gosto. Eu vou ter atenção. Eu vou olhar para a pessoa que eu estou conversando. Né? Imagina, você conversando com a pessoa assim. Né? Então, assim, isso tudo faz parte. Então, esse cara evoluiu e ele passou a entender isso. Muitas vezes a gente pensa o contrário. Você fala assim, se eu não fizer caridade, e eu vou botar vocês numa sinuca de bico agora. Se eu não fizer caridade, eu não vou evoluir. Então, aí eu começo naquela, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eu faço caridade para evoluir, ou depois de evoluído, eu faço caridade? Vamos tentar fazer aqui uma comparação. Como que chama esse jovem aqui? Vinícius. Vinícius é um rapaz que está aqui na frente. Vamos supor que o Vinícius seja o cara mais gente boa da escola. Racha o lanche com os amiguinhos, empresta borracha, é bonzinho com a professora, paga a lousa, é o cara mais gente fina. Racha lanche, até passa cola para os amigos. Tão bacana que ele é. Só que tem um detalhe, claro que não um Vinícius hipotético. Ele não estuda e não aprende a matéria. Não, você estuda. É um outro Vinícius. O Vinícius passa de ano. Passa? Não. Mas ele não é bonzinho? E por que ele não passou? Porque não estudou. Opa! Então basta eu ficar dando blusa para as pessoas, basta eu dar atenção para todo mundo, só por isso eu vou conseguir evoluir? Não. Você vê que a evolução é um passo à frente, é mais do que isso, não é só isso. Isso faz parte do processo. Amai-vos e instruí-vos. Agora eu estou descobrindo porque tem essas frasezinhas bacanas dentro da doutrina. Né? Amai-vos e instruí-vos. Então o amor é importante, mas a instrução também é importante. Quando eu pego o Siddhartha Gautama, o Buda, o que ele vai falar? Ele não fala em Deus. O budismo é uma religião sem Deus. E o que ela fala? Ela fala assim, o importante é você se iluminar. Todo mundo já ouviu falar nisso? Encontrar a iluminação. Como que eu poderia traduzir essa iluminação aqui para o espiritismo, para o cristianismo de um modo geral? Despertar da consciência. Você já ouviu falar, o cidadão de consciência desperta? Ele entendeu esse papel. Entendeu? Eu entendi o meu papel no mundo. Eu entendi que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu entendi que eu tenho que amar as pessoas, mas também tenho que me instruir. Eu tenho que estar acima do pensamento comum para que aquilo possa realmente fazer de mim uma pessoa evoluída. Porque se eu achar que somente fazendo uma ou outra atitude de caridade, mas não de maneira voluntária, mas como disse o Bruno, eu estou fazendo só para... Entendeu? Isso não me leva a lugar nenhum. Até melhora com relação àquele cara que não fez nada. Mas não é isso que vai me fazer despertar, aquilo que vai me fazer acordar. Então é todo um conjunto. Então quando a gente tem esse conjunto, é que a gente vai conseguindo crescer. Se não, imagina eu ficar pedindo para Deus me mandar para o céu. É mais ou menos igual o Vinícius. Quantos anos tem o Vinícius? 6. Imagina eu colocar o Vinícius, ou colocar qualquer um de nós que não estivesse preparado, por exemplo, lá no ITA, no primeiro ano do ITA. Acompanha? Não acompanha. Por quê? Porque eu não estou preparado para aquilo. Então eu pedi para ir para um mundo mais evoluído, sem estar preparado para aquilo, não adianta. Eu vou pedir para voltar. Porque eu falo, não, aqui é muito para mim. Então é à medida que eu vou crescendo, que eu vou evoluindo, que eu vou tendo condições de estar em lugares melhores. É claro isso? Paulo, ele vai dizer para a gente assim, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Todo mundo conhece isso. Mais para frente, ele fala assim, mesmo que eu pegasse os meus bens e desse aos pobres, mas se eu fizesse isso sem amor, de nada me valeria. Ele subiu o sarrafo. Poxa, mas espera aí, eu vou pegar os meus bens, minha fortuna,
vou doar aos pobres. E não adiantou nada, porque eu não fiz isso com amor. Você sabe quando que acontece isso? Um dia eu estava numa padaria e eu não estou aqui julgando a pessoa, eu estou falando da atitude, porque a atitude que ele tomou, todos nós talvez já tenhamos tomado um dia. Eu estava na padaria quietinho, comprando meu pão, e aí chegou um rapaz e pediu uma marmita, uma marmitex para o cara da padaria. O cara da padaria foi lá, fez o marmitex, entregou para ele e chegou e falou assim: toma aqui sua marmita e vai comer longe daqui. Ele deu a marmita. Isso é caridade? Fica claro quando eu estou falando isso? Não teve amor. É claro que o rapaz da padaria talvez nunca tenha ouvido falar em Paulo. E a gente tem que entender que cada um é seu tempo. Mas nós já ouvimos falar. Será que quando eu estou doando alguma coisa, eu estou doando isso com amor? Puxa vida, esse cara está aqui de novo para desabafar comigo. Ah, rapaz, estou sem tempo hoje. Realmente, às vezes eu estou sem tempo. Mas será que eu não consigo fazer isso, nem que seja por 5 minutinhos, de maneira atenciosa? Você vai falar assim, cara, tudo bem, você falou isso, mas tem uma questão. Eu não tenho toda essa evolução. Como que eu faço, então, para sair desta aporia, desse problema? Tem alguém aqui que já está bastante evoluído, que pode ajudar a gente? Quando Jesus fala em amor, ele sabe que é muito difícil a gente amar um estranho como a gente ama um dos nossos. É difícil fazer isso, não é? Não adianta a gente querer ser hipócrita. Eu não vou amar uma pessoa que mal conheço ali na rua como eu amo meu filho, como eu amo minha filha, como eu amo meu neto, como eu amo minha mãe. É difícil fazer isso. Então, do que Jesus está falando para a gente? Do que ele fala? Quando ele pede para eu amar, mesmo sabendo que eu não vou conseguir. Hein? No treino? Quem que falou no treino aí? Você? Ele está falando da atitude, não é? A atitude de quem ama. Então, se você não ama de verdade, pelo menos tem a atitude de quem ama. Vale para a moça do telemarketing? Vale. Vale para o cara que às vezes fecha a gente lá na rua? Para o motoqueiro que vale para todos. Para o motorista que não respeita o motoqueiro. Vale para todos. Porque às vezes eu fico tentando encaixar essas coisas no meu dia a dia. E aí, quando eu entro na casa espírita, eu sou um cara super gente boa. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Até o tom de voz muda, a gente fala manso, né? Saiu ali na rua. Não a gente que está aqui, tá? Outras pessoas. Tá? Vira bicho, né? Muitas vezes por qualquer coisa. Então, quando a gente pega esses exemplos aqui de amor, de caridade, olha, eu, você, todos nós podemos colocar isso em prática em todos os momentos. Em todos os momentos. No trânsito, em casa, né? Em todos os lugares. Aliás, em casa talvez seja o mais difícil, né? Porque é onde a gente tem intimidade com as pessoas. Em casa é onde o bicho pega. Quer saber quem sou eu? Não pergunte para mim. Tem que perguntar para quem? Para as pessoas que convivem comigo. Menos a minha irmã que está ali atrás. Então, pergunte para aquelas pessoas que convivem. Então, é essas pessoas que vão saber realmente quem eu sou. Então, resumindo a ópera, quando Jesus fala, fora da caridade não há salvação, e a gente faz esse trocadilho, né, que havia antes lá, de São Cipriano, dizendo que fora da igreja não havia salvação, Kardec vai dizer para a gente, olha, não é fora da igreja que não há salvação, não há salvação fora do amor. Se você ainda não tem essa evolução espiritual,
é bom que haja como quem tem amor, pelo menos. E respeite as pessoas, porque aí, quando eu respeito você, você me respeita, a vida fica melhor. E a gente vai ter condições de juntos aprendermos muito mais, evoluirmos muito mais. Até porque todo mundo sabe que a Terra está mudando de fase, está mudando de estágio. Né? Isso não é novidade para ninguém. E quando a gente olha ao redor, está bem evidente essa mudança, não está? Que a gente está deixando de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta regenerador. E isso não é privilégio, não é só espírita que acredita nisso. Se você for pegar o Evangelho, ele vai falar no Apocalipse, vai falar em mudança de tempo. Então tudo isso, sabe, todas as religiões acreditam nisso. Então estão vindo novos tempos. É só você olhar para trás, você que já está com o cabelinho meio branco assim, e consegue pegar uma projeção um pouquinho maior, de 20, 30 anos, aqueles que são mais jovens vão conseguir pesquisar e fazer isso, vai lá no Google. Pega a maneira como se vivia há 30, 40 anos. Era bem diferente daquela de hoje. Com relação às minorias, com relação à homossexualidade, com relação a hábitos que nós temos hoje. Mudou muito isso. Muito. Eu vi um filme esses dias que passa, por exemplo, na década de 50. E o médico conversando com o paciente no leito, e o médico puxa a cadeira para conversar com o paciente e acende um cigarro dentro do hospital. Isso acontecia. Quando você pegava um ônibus da Pássaro Marrom, há 30 anos, eu não sei se alguém aqui vivenciou essa época, a maioria aqui, eu acho que não nem tinha um cinzeiro no banco de trás. O que significava aquilo? Pode fumar. E se o cara de trás achasse ruim, o que eu falava para ele? Então, olha como é que o mundo está mudando. Os hábitos mudam, as coisas mudam, as maneiras mudam. Né? Então, é muito claro que o planeta está passando por... Ainda existem muitas coisas para se melhorar, mas muita coisa já melhorou. E se a gente não se adapta a isso, né, a gente vai ficando para trás. E a próxima vez que a gente vier, e aliás, eu não sei se você já parou para pensar, talvez essa seja a última oportunidade nossa num planeta de provas e expiação. Com certeza, a próxima vez que você voltar aqui, segundo Chico, a gente geralmente demora uns 200 anos para voltar. Então, quando a gente voltar daqui a 200 anos, aqui já não vai ser mais prova e expiação. Já vai estar no início de um mundo regenerador. Será que a gente vai se encontrar aqui? Se abrir o olho e você vê um tigre na frente, ou você está no zoológico, ou você voltou para um mundo de prova e expiação. Que não é bem assim, não. A gente vai para um planeta de acordo com a nossa evolução. Se eu não tenho condição de estar no mundo regenerador, eu fico no planeta da mesma condição da Terra. Mas, se eu quero estar num planeta melhor, é bom que eu seja alguém melhor. Lembra do Ita? Então, se a gente quer estar num planeta bacana, é bom que a gente possa ouvir e que possa, só para fechar, entender uma coisa. No budismo, Siddhartha Gautama, ele não é um salvador. O Buda não é um salvador, ele é um orientador. Se eu pegar, por exemplo, no mundo muçulmano, Maomé, ele não é salvador, ele é orientador. Pega lá no hinduísmo, Lao Tse, Confúcio, o que são? Orientadores. No cristianismo, o que é Jesus? A maioria do cristianismo, ele não é um salvador, ele não é um orientador, ele é um salvador. Você quer ver Jesus como seu salvador? Não tem problema. Pode ver dessa maneira. Mas não se esqueça que ele também é um grande orientador. E se a gente se pautar nas orientações de Jesus, com certeza a gente vai crescer bastante. Beleza? Tranquilo? Vou fazer aqui uma oração então para a gente finalizar. Vamos então, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que esteve conosco mais essa noite, intuindo e orientando a todos nós
fazendo com que fosse possível nós aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade, vamos elevar os nossos pensamentos e vibrar por todos aqueles que necessitam de amparo, necessitam de apoio, por todos aqueles que se encontram em situações de frio, de fome, por todos aqueles que se encontram nas ruas sem um abrigo, sem um aconchego. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem com as enfermidades, que passam por processos de recuperação, que possam sempre se orientar através do Mestre Jesus e buscar forças para passar pelos momentos de turbulência, de dificuldade, sempre confiantes que a espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado, nos orientando e nos fortalecendo. Vamos vibrar por todos aqueles que nós deixamos em casa, por todos aqueles irmãos que ainda se encontram distantes do Evangelho, distantes do amor, distantes das boas práticas. Vamos vibrar por essa casa que nos acolhe, que ela possa continuar sempre aberta e sendo esse lugar de entendimento, de paz, de equilíbrio, de cura. E vibrar também para os seus trabalhadores, vibrar pelas nossas famílias, por todos aqueles que deixamos em casa, e pedir ao Pai que dê sempre muita luz e muita paz a todos nós. E desta maneira, agradecidos, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E dessa maneira, nós pedimos permissão à espiritualidade para encerrarmos a nossa preleção desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.